Começando então a parte 2 sobre governos no Brasil, né, sobre como se governa, nós chegamos então ao autor da aula de hoje, que está no Moodle para vocês lerem, um artigo clássico, que é justamente o presidencialismo de coalizão, tá? Esse autor é um tanto quanto novo e tal, né? Quando ele cunhou essa expressão foi em 88. É um artigo, na verdade, clássico, e ele fala sobre presidencialismo de coalizão, como ele mostra como funciona a característica do Brasil, né? E essa necessidade de coalizões, tá? Já vou explicar o que é depois coalizões e tal, mas desde 85 sempre houve coalizões no Brasil, tá? Isso é uma questão interessante para vocês perceberem. Essa ideia de um partido se ligar com outro, enfim, fazer alianças para governar, tá? Que é basicamente isso, uma coalizão de governo é isso, alianças na hora de governar, tá? Elas existem já há muito tempo, antes de vocês nascerem. Então essa coisa de dizer, mas eu não faço conchavo, eu não faço... Isso é balela, tá, pessoal? Na verdade, não se trata de conchavos muitas vezes, mas se trata de negociações, tá? Muitas vezes, vocês não podem ser inocentes, mas existem votações que não são legais quando tu é governo, mas que tu precisa ser feito, alguns ajustes, né? Algumas coisas que retirem alguns privilégios, por exemplo, né? Algumas coisas que estão desequilibradas. E, em geral, se tu não é governo, às vezes fica difícil, né? O Congresso muitas vezes não contribui, não tem responsabilidade. As assembleias, as câmaras de vereadores, idem, em relação a algumas votações sobre políticas públicas importantes. Se sobrar tempo, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Pessoal, fragmentação partidária. O que é isso, professora? Significa o quanto há de partidos políticos em um país. Eu já comentei aqui com vocês, tá, que é aqui talvez uma das maiores especialidades minhas dentro da ciência política, estudar isso, porque foi tema da minha tese de doutorado. Então, estudando a minha tese de doutorado, eu percebi como o Brasil é fragmentado, ou seja, eu não conheço, se vocês conhecerem até me chamem a atenção assim para mim conhecer e tal, mas eu não conheço um país que tenha tantos partidos efetivos ou tantos partidos assim que compõem o governo. Vou explicar isso. Eu passo a pergunta para vocês. Os Estados Unidos da América têm poucos ou muitos partidos? A maioria de vocês vai dizer só tem dois, os republicanos e os democratas. Errado. Existem muitos partidos políticos nos Estados Unidos. A grande questão é que o sistema eleitoral e historicamente também a hegemonia se dá sobre os republicanos e os democratas. Então tu pode ter um país como os Estados Unidos que tenha centenas, se não milhares de partidos espalhados em cada canto e dos mais mirabolantes possíveis, desde que, né, eles não obtenham uma representação muito alta. No caso brasileiro, a forma do sistema proporcional de votação, entre outras características que são inerentes ao sistema político brasileiro, tá? Que aí são mais específicas, eu não vou perder muito tempo falando sobre isso aqui, quem quiser me perguntar depois me pergunte, faz com que os partidos tenham uma maneira muito fácil, repito, fácil, pessoal aí de partido pequeno tá me ouvindo? É fácil, tá? Quem reclama de partido pequeno, principalmente partido pequeno de extrema esquerda, não sabe o que está falando. Nos outros países vocês não teriam nenhuma cadeira. Seria muito difícil, tá? Por causa de algumas coisas que são inerentes ao sistema político daqueles países. Ok? Então nós temos dois índices. O índice de fracionalização partidária e o índice do número efetivo de partidos. Tá, pessoal? Em geral, na maior parte das democracias, esse número gira em torno de 4, que teoricamente significa como se fosse, é um índice, tá, pessoal? Então é como se fosse 4 partidos mais relevantes, em torno de 25%, e era isto, ok? No Brasil, este número passa de 12. Atualmente, a Câmara de Deputados, eu nem sei, nem calculei mais, mas eu acho que passa de 15 já, tá, pessoal?
é um número assustador. Inclusive, eu ainda não consegui muito tempo para estudar o que dessas eleições municipais. Achavam que o fim das coligações proporcionais ia diminuir a fragmentação. Parece que não foi muito o que aconteceu, né? Parece que o Brasil é tão fragmentado que a gente não consegue mais dar um passo atrás para reduzir essa fragmentação partidária, ou seja, para diminuir o número um pouco de partidos políticos no Brasil. Para mim isso seria salutar, tá? Mas isso é uma outra discussão. Aqui eu fiz um gráfico, tá, pessoal? Ele é bem desatualizado, eu peço perdão, eu não tive tempo para montar essa atualização para vocês. E ele vai até 2010, mas notem que estava em ascensão, né, o número efetivo de partidos, tanto no Senado quanto nas câmaras e assembleias, tá? Então esse número hoje já passa de 15. Ele estava chegando a 12 em 2010, tá? Praticamente ali em 12, e 10 anos depois já está passando de 15. Isso inclusive é preocupante do ponto de vista da solidez do sistema político partidário brasileiro. Ok? Como é que se governa, professor? Eu sempre digo para vocês, e vou repetir, que o legislativo é aquele que tem a última palavra, tá? Se o legislativo é aquele que tem a última palavra, se tu for prefeito, governador ou presidente, tu precisa dialogar com a respectiva casa legislativa. Ouçam o que o velho professor de vocês vai dizer. Presidente, governador, prefeito, ou seja, chefe de executivo, tá? Quando entra em atrito com o legislativo, dá problema. Se algum de vocês quiser se candidatar ou tem algum amigo, parente próximo, vê se essa pessoa tem um perfil de diálogo, um perfil de minimamente de conseguir negociar. Se caso essa pessoa tiver esse perfil, ela vai ter chance de ser um bom político, senão vai dar problema. Então, não adianta, por mais que tu fique pé da vida com algumas decisões do Congresso, e eu concordaria com alguns chefes de executivo, tá? É o legislativo, tá? Que derruba ou não, por exemplo, um veto presidencial, um veto de um governador, o veto de um prefeito. Em última instância, quem tem a última palavra é o legislativo, inclusive para um processo de impeachment, que é uma coisa básica, né? Hoje em dia agora virou moda o impeachment. No Rio Grande do Sul teve alguns, teve em Caxias, em Porto Alegre teve um processo que ainda não terminou por completo, mesmo as eleições sendo acabado, né? Nós tivemos o impeachment de uma presidente, ou seja, se tornou um pouco moda, né? Nos Estados Unidos teve um impeachment contra o Donald Trump, embora no último, né, na última instância o Senado, os republicanos eram a maioria e barraram esse impeachment. Quer dizer, virou moda um pouco assim do impeachment no presidencialismo se tornar tipo uma espécie de recall, que a gente chama, né? Um recall assim, que nem recall de carro, né? Ah, não, vamos chamar outro porque esse aí não nos serve. Só que isso é complicado numa democracia porque muitas vezes uma parte expressiva da população ainda apoia aquele presidente, como foi o caso da Dilma, né? 1/3 do eleitorado, em geral as pesquisas montavam isso, né? Apoiavam fortemente a manutenção dela no poder. Então isso é um processo traumático sempre para a democracia. Por mais que às vezes um presidente ou um chefe de executivo tenha pouco apoio da população e pouco apoio dentro do legislativo, né, isso acaba sendo um processo traumático porque de certa forma fere um pouco da ideia daquela noção de que, bom, mas elegemos a Dilma, né, essa era a nossa escolha, o país fez essa escolha correta ou não correta. Então, isso ganha uma dimensão muito importante, né, para o que eu estou falando agora. Tu precisa então ter uma aliança, se tu é um chefe de executivo, para ter apoio, né, pessoal? Uma das coisas que eu gostaria de falar e salientar também, pessoal, é o seguinte: as pessoas são inocentes e vocês são cientistas políticos, e cientista político que é inocente acaba por ser escravo da opinião pública, né? Que nem na frase, né, do nosso hino gaúcho, acaba por ser escravo, no caso, escravo da opinião pública. Ah, mas se tu voltar coisas boas, o legislativo vai te apoiar. Balela. Vocês são cientistas sociais, tá? Vocês têm que se dar conta que algumas políticas, inclusive, que parecem ruins, elas são boas a longo prazo, né, para algumas decisões. Isso ocorre em todos os governos.
Por exemplo, reformas da Previdência, em alguns países, elas são extremamente necessárias. Sempre tem as balelas de que não precisa, né? Mas se nós deixássemos e não tivéssemos feito nenhuma reforma desde a década de 90, e todos os presidentes passaram um sufoco quando tentaram modificar, por exemplo, assistências, né, previdenciárias, ou seja, o sistema da Previdência Social, tá? Nos últimos 30 anos, posso afiançar isso para vocês, todos eles sempre foi um inferno quando tenta aprovar, às vezes, uma reforma da Previdência. Por quê? Porque é uma política pública que atinge um número muito grande de pessoas que vai ficar mais difícil a aposentadoria, mas o benefício é um benefício das contas públicas, que ninguém visualiza a curto prazo. Então são políticas extremamente difíceis de serem aprovadas em qualquer país, mas são necessárias, tá, pessoal? Em geral, os legislativos, principalmente no Brasil, que não é um sistema parlamentarista, ele se exime um pouco da responsabilidade das contas públicas. Quer ver uma coisa? Para dar um exemplo bem atual sobre o auxílio emergencial. Que eu me lembre, até alguns meses atrás, o presidente da casa, Rodrigo Maia, sempre se dizia muito solícito, e o Congresso também sempre foi muito solícito quando se falou em prorrogação de auxílio emergencial, coisa que eu sempre discordei da maneira como foi construída lá desde o início. Resultado é que nós vamos ter o maior déficit da história da República, né, e as contas vão chegar. Só que as pessoas que não entendem de macroeconomia não sabem o que um grande déficit público produz, né? Eu expliquei isso em aula para vocês na aula passada síncrona. Produz inflação. Inflação é perda de poder de compra. Então, economia não é algo que a gente faça num estralar de dedos e se faça ajuste. Ok, pessoal? Então, debater gasto público também é um pouco, e qualidade desse gasto público também é um aspecto, às vezes, ruim de debater. É difícil, às vezes tem que ser duro. Muitas vezes vai cair a tua aprovação presidencial ao fazer isto, mas é algo necessário para manter a solidez e a questão sadia do sistema. Tem dúvidas? Então vão olhar, depois pesquisem no Google o que foi a crise de 2008 e o que aconteceu, por exemplo, na Grécia, na sucessão da crise. Dê uma procurada lá para ver o que eu estou falando, tá? Aqui, no caso, além dos governos federais, eu dei um exemplo dos governos estaduais, tá? Ali pelo volta da virada do século, então, eu fiz um estudo ali, que na verdade veio de um outro autor. O número médio de partidos dos governos estaduais de apoio, né, aos governadores daquela época era de 6,5. Hoje deve ser maior, tá, pessoal? Em uma democracia sadia, tu às vezes tem apoio de 2, de 3, no máximo de 4 partidos e deu, vamos lá, vamos governar. No Brasil, às vezes tem que se preocupar mais em ter apoio de 8, 9 partidos diferentes, né, 10, sei lá, tá, para conseguir uma tripa de partido para conseguir governar, né? A média de apoio nominal, ou seja, teoricamente deveria ter apoio desses partidos aqui, esses 6,5, era de 66%. Ou seja, em geral, os governadores, eles quando optam, eles também optam por ter coalizões de governo, dada a necessidade de tu ter, digamos assim, companheiros na hora de governar, que também são copartícips, né, copartícipes, é assim que se fala, né, que participam junto, melhor falando, da governo estadual, ok? Somente em 2 estados aqui o governador era minoritário. Quais variáveis interferem, então, nessa formação dessa coalizão? O tamanho do partido, tá? Ou seja, quanto maior um partido o PMDB, por exemplo, não sei se ele continua, mas ele era o primeiro partido em número de prefeituras conquistadas, já que nós tivemos eleições passadas agora, no domingo passado, né? Vocês podem se perguntar isso, né? Então, por que às vezes o PMDB está sempre no governo, volta e meia? Né? E por que ele é importante? Porque ele tem um certo tamanho relevante. Embora hoje na Câmara é tão fragmentada que já não dá para se falar numa relevância tão forte assim. Tá? A questão regional também é importante, né? Por quê? Porque não é simplesmente uma questão de tamanho, mas a falta de representação de alguns setores, por exemplo, o cara tem montou um ministério inteiro e não tem ninguém do Sudeste, ninguém do Sul, ninguém do Nordeste. Isso afeta a relação com as lideranças daquela região.
Então é importante também a gente ter uma divisão, né, regional a respeito da formação de coalizão. Tá? Uma terceira variável é a contiguidade ideológica entre os partidos. O que é isso, professor? Aí tem uma questão importante. Alguns acham que os partidos não são tão ideológicos, mas a verdade é que eles ainda possuem sim um aspecto importante de conteúdo programático, ou seja, de ideologia, tá, entre eles, só que muitas vezes para formar governo você tem que chamar partidos que sejam mais distantes ideologicamente, tá? Que este foi o grande debate que houve no Partido dos Trabalhadores quando o Lula assumiu, né? Quando o Lula assume em 2002, diferente de outras campanhas anteriores, ele já tem um vice do PL, que era o José de Alencar, não sei se vocês lembram, tá? Que era um famoso empresário. Ou seja, era uma aliança mais equilibrada entre esquerda e direita. Já não era, digamos assim, aquela velha esquerda no sentido mais tradicional, no sentido mais radical ideologicamente falando. Então essas mudanças mesmo que foram apresentadas ao Brasil nos últimos anos, né, elas são importantes para a gente compreender como é que foi se dando a lógica das coalizões. Tá? Eu citaria um quarto, que é o seguinte. Pessoal, o PMDB e o PT, um certo momento, principalmente ali quando a Dilma se reelege, estavam muito bem as alianças, os governos estaduais, muito bem alinhavadas. Embora existam rivalidades locais diferentes. Aqui no Rio Grande do Sul, o PMDB e o PT sempre foram rivais históricos, né? Basicamente, essa rivalidade aumentou principalmente na década de 90, com a eleição de Brito para o governo estadual aqui em 1994. Ou seja, então nós temos que também respeitar essas diferentes realidades locais. Ok, pessoal? Então, mais ou menos, tá, de uma maneira bastante introdutória, eu falei como funciona o sistema político. Mais especificamente, nós vamos ver isso com mais afinco daqui a 2 aulas, ok? A partir de agora eu vou falar então um pouquinho sobre cada governo e como se deu então essa construção dessas coalizões em cada governo desde a redemocratização.